Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia aqui, né, com sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço lá para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Isso mesmo. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquelzinha, Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Oi, Nando. Oi, pessoal do Alvorada. Obrigada à nossa audiência maravilhosa. Um grande beijo. Um beijo também especial para o pessoal da técnica da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. E agradecer, claro, né, ao doce olhar da espiritualidade amiga que nos acompanha para mais um programa Alvorada. Bom demais estar aqui, Nando. Que bom estar aqui e pedir para você, se você quer assistir e ouvir novamente esse programa, daqui uma semana ele está lá no YouTube, aí você vai lá naquela barra de busca e coloca lá RBN barra TVMM, né? E aí você clica no ícone azul ali da FEAL, vai aparecer playlists embaixo, você desce ali e acha o Alvorada ali, 5 ou 6 programas para baixo, né, dos programas que estão lá enfileirados, você encontra o Alvorada. E eu vou pegar aqui do meu lado, eu vou sair um pouquinho da tela, mas estou aqui. O amarelinho, isso mesmo. O amarelinho que a gente traz aqui capítulos, né? E quando tem capítulos longos, a gente vai dividindo em pedacinhos, né? A gente, não em pedacinhos, né? Em etapas, vamos dizer, como séries, que a gente tem os episódios, né? Então, nós estamos no capítulo 48, os 5 erros da mente, os 5 nãos, né? Não dá certo, não quero, não adianta, não aguento mais, não acredito. Aí nós paramos aqui num parágrafo que diz o seguinte, né? Esses esclarecimentos aí que a gente já ouviu lá nos programas passados e outros que virão agora aqui, fantásticos sobre o que já sabemos sobre a capacidade de nossos pensamentos. Não é difícil concluir, não é? E que nos ligaremos, não é, aos padrões mentais, conforme a qualidade dos pensamentos que emitimos, né, Raquel? Como é importante a gente qualificar, tornar esses pensamentos preciosos, né? Inclusive na hora do manejo do livre-arbítrio, a gente decidir aquilo que a gente quer se ligar, aquilo a que nós queremos nos conectar. Isso faz toda a diferença, porque passa a ser o alimento nosso de cada dia também. Daquilo que a gente se alimenta, a gente se abastece, do que a depender do tipo e qualidade desse pensamento, a gente vai ter um tanto de energia a mais para o dia, um tanto de energia a mais, né, para a semana, para o ano, né? A gente faz tantos votos, lembra naquele Réveillon, na virada, né, de 2022 para 23, por exemplo, quais foram as suas promessas, os seus votos, as suas perspectivas, né? As suas expectativas e todos aqueles bons pensamentos, todos eles formaram uma energia muito boa que a gente deseja, a gente joga, a gente prospecta para o nosso ano, lembra disso? E assim para a vida inteira. Nós somos uma somatória disso, de realizações internas que antes de ir para o externo passam por esse filtro do nosso mundo interior. Então ainda é muito sutil isso, a gente ainda fica ali na corda bamba, muitas vezes sem saber o que fazer da gente, mas cada vez mais, todos os dias, fica mais claro, né? Cada dia mais claro o poder que a gente tem sobre as nossas escolhas, né? E como a gente falou no programa anterior sobre esse assunto, a gente deve lembrar que a gente parafraseou Emmanuel, que prefaciou
o livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografado por Chico, né? E lá Emmanuel disse, nós respiramos, olha só, Emmanuel, ele tem o poder realmente de aclarar o que às vezes é difícil da gente entender. Ele fala, nós respiramos no mar de ondas, né? No oceano de ondas, melhor dizendo. Nós respiramos vibração. E ele usou essa analogia da respiração para a gente aqui tentar fazer uma ideia de que isso pode não ser perceptível sob o ponto de vista material, né, visual, mas que, como o ar, a gente traz para o nosso mundo interior. Você já parou para pensar nisso? Né? Lembra, Nando, quando ele falou, nós respiramos num mar de ondas e frequências, nós estamos mergulhados nesse oceano de ondas e frequências. E ele trouxe a analogia pela respiração para lembrar, assim como o ar que a gente respira é vital, como quem quer dizer, os pensamentos também são. A depender do que a gente nutre no nosso campo mental, a gente vai tendo os resultados, colhendo esses resultados no dia a dia. Então, que maravilhoso quando você continua aqui, Nando, nesse parágrafo, né? São com esses esclarecimentos fantásticos sobre o que já sabemos, sobre a capacidade dos nossos pensamentos, não é difícil concluir que nos ligaremos aos padrões mentais conforme a qualidade dos pensamentos que emitimos. Qualidade de pensamento, elevação, né? Ou submissão. Imagina a gente numa rede sem fim de reclamação, de coisas ruins, né? Se ligando só ao que nos detona. Que tipo de qualidade na saúde, qualidade de vida eu planto para mim e qual eu vou ter? Essa que começa pelo start dos nossos pensamentos, sem dúvida nenhuma. Isso é cada vez mais claro, né? É verdade, né? E eu sempre costumo dizer, né, quando faço palestras relacionadas até com o pensamento, de que nós estamos mergulhados, né, nesse oceano aí que o Emmanuel fala, de pensamentos antagônicos também. Porque a gente está mergulhado, são pensamentos, vamos imaginar, né, as pessoas, cada uma pensa de um jeito, muitas pensam por si própria, outras são pensadas. E esses pensamentos que chegam, às vezes, através das mídias que a gente tem hoje, né, com tanta rapidez que a internet, com aí as redes sociais e tudo mais, esses pensamentos proliferam por esse oceano. Então, a gente sabe que esse oceano está poluído. Então, o que que a gente precisa fazer? Justamente o que está dizendo aqui, qualificar os nossos pensamentos, para que a gente não entre nesse campo de ser levado por esses outros pensamentos que não estão, que são pensamentos infelizes, né? E contaminam, né? E fazem com que a gente sofra. Então a gente precisa qualificar, a gente precisa dar valor para aquilo que a gente está pensando, porque consequentemente vamos atrair boas coisas, né? Outros bons pensamentos, e a gente passa a. Eu até comentei de uma forma, tem espíritos, né, que já deixaram o corpo físico, que estão aí circulando nesse oceano, eles não foram ainda para alguma cidade espiritual, porque eles não têm condição para isso. E se tem uma pessoa que está numa vibração boa, num pensamento bom, mesmo encarnada fisicamente, esse espírito não enxerga essa pessoa. Essa pessoa vai passar encarnada, com físico, ele não vê, ele não enxerga, porque está numa outra vibração, né? Ele está numa outra frequência, ele não consegue ver até o encarnado. Isso acontece, né? A simbologia e a explicação das ligações pela sintonia, né? Pela frequência, isso é tão interessante. Nós vibramos e assim existimos, né? Quem é cada um de nós a partir da nossa essência? A essência tem um nome interno. Legal. Tem uma palestra muito interessante da professora Lucilena Galvão. Basta procurar a questão da vibração do nosso nome interno. Achei interessantíssimo, porque ela tem essa habilidade magnífica de transitar na filosofia ocidental e oriental, né? Muitos filósofos, inclusive contemporâneos, escolhem assim uma linha, e geralmente ocidental. A gente tem muito acesso à filosofia ocidental, mas ela tem uma habilidade de ir para
filosofia indiana, né, para filosofia oriental, né, de várias ordens, e comparando com o nosso modelo. E ela estava falando da questão da espiritualização do nosso nome interno a partir da sublimação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para ascender a um grau de consciência elevado que nos torna, que nos faz emitir vibrações mais elevadas. Então ela fala, o espírito, ele, por exemplo, ele vibra. É como uma coisa, um objeto. Se ele vibra, pá, enxerga. Mas se ele começar a se movimentar, se essa matéria fosse sacudida e começar a movimentar gerando onda, por exemplo, barulho, né, o som, numa velocidade maior, a gente não ouve porque o nosso ouvido já não pega aquele espectro do som, né? Assim como as cores. Tem as cores do arco-íris que a gente fala tanto, né? A gente consegue enxergar aquelas que são visíveis a olho nu, dentro do espectro contínuo visível, mas ela passa a vibrar numa sintonia, né, numa frequência muito mais rápida ou mais baixa que os nossos olhos não enxergam, mas nem por isso elas não existem. E ela estava explicando, o nosso nome interno, aquilo que representa quem a gente é, ele vai se depurando à medida que a gente vai evoluindo, bate muito com as informações que a gente tem no Espiritismo, por exemplo. Então ela fala, esse nome, quando ele é sublimado, quando a gente leva a nossa consciência, ele vai se agitando, né? De forma que o espírito, às vezes, ele é invisível aos de menor densidade, que vibram numa sintonia mais baixa, justamente por essa troca de informações que não se encontram, porque cada um está numa vibração diferente, não é assim? E a isso ela, por exemplo, chamou a nossa questão sobre, para a gente prestar atenção no nosso nome interno. O que a gente faz da gente, né? A que vibração a gente decide nos conectar. E veja, é uma filósofa competentíssima, né? Do nosso tempo. E a gente está tendo um prazerzaço, né? De poder sorver desse manancial de conhecimentos. E muito do que ela faz, ela tem uma veia ali, um pezinho, nas explicações do mundo espírita, por assim dizer, ou espiritual, né, sem querer colocá-la indevidamente na classificação como espírita, não sei se ela tem, mas que ela é reencarnacionista já ficou bem claro, ela acredita na sucessão das vidas, então interessante isso, né? E ela fala, por exemplo, olha, Nando, a gente se liga a pensamentos por gosto. A depender do que a gente gosta, a gente se alinha a uma linha de pensamento ou a outra, né? De repente, ela chega um momento que também menciona que Platão, se não me engano, que disse, verifica para você saber o desenvolvimento de uma sociedade, é só se ligar em que música ela ouve. Platão dizia, olha a música que o povo anda ouvindo, né? E aí você identifica qual o grau de evolução. E aí ela junta numa outra explicação que eu acho bárbara também na filosofia, que ela menciona Sirihan, ele fala que a depuração do gosto é possível. Então, assim, se a gente se liga a uma música de baixa vibração, né, com palavras de baixo calão, sem nenhuma mensagem, essa é a verdade, e aqui a gente pode até se questionar se são músicas, né? Podem ser consideradas músicas nesse sentido, mas gosto não se discute, mas para ela não é que se discute, além de se discutir, pode colocar a gente em maus lençóis, porque a depender do pensamento que a música me incita, eu tomo decisões. Às vezes a pessoa está tentando sublimar a própria vida, está tentando não errar, está tentando mais acertar, né? Mas a depender do grupo ao qual ela se liga, quando ela menos espera, sem querer, ela cai naquela vibração, naquela conduta repetitiva por aquele grupo. Os gostos, por exemplo, geram uma ideia do que a gente se liga, né? Quais pensamentos que me definem. O que eu gosto, o que eu não gosto, define muito do que a gente é. Então, é muito interessante a gente observar nosso pensamento também a partir desse viés. Do que eu ando gostando, hein? Será que realmente a minha alma pede por isso ou está pedindo um pouquinho a mais? Está pedindo um pouquinho a mais, né? O que a gente pensa, por exemplo, sobre o uso de tecnologia, da forma como nós estamos nos ligando a ela, a qual nós pertencemos a esse corpo virtual, né? Esses dias também, dentro da filosofia, vi um outro grande filósofo, Cortella, do nosso tempo, dizendo a gente está voltando ao tempo das cavernas.
Por quê? Porque ele falou, as palavras estão sendo substituídas por imagens. Ele falou, os emoticons, por exemplo, são a falência da escrita. E na linguagem, na visão dele, está querendo dizer o quê? Quando à medida em que as pessoas não estão suportando ler um texto porque estão sem tempo, não conseguem prestar atenção, né? E substitui por um símbolo, uma imagem, ele fala, a gente está, sem perceber, nós estamos decaindo nesse sentido, inclusive. Os pensamentos acelerados, por exemplo, essa sensação de urgência, né? Ao que eu estou me ligando, eu estou acreditando que a vida é isso, que eu estou sem tempo mesmo, e que a vida é assim, e que está um peso terrível. Aí a gente vai criando realidade sem perceber, né? Olha, tudo que a gente escolhe, a forma como a gente deseja manifestar os nossos pensamentos, resulta em criação de realidade. Então, fica aqui algo que a gente partiu de um ponto, né, no livro Amarelinho, que nesse capítulo a gente fala os 5 erros da mente, os 5 nãos, né? Não dá certo, não quero, não adianta, não aguento mais, não acredito. Para a gente pensar em tirar o não da frente e falar, não, peraí, a desculpa agora é tô sem tempo, e o que que eu faço para ter tempo? Né? Eu não estou conseguindo ter paciência para ler textão. Tá, e o que que a psicanálise fala sobre isso? Você não está tendo tempo de ler textão, porque já enjoa, cansa? Livro, então, esquece, né? Você não está tendo tempo de ler, de aprimorar a arte do pensar, vai ter tempo para ler as próprias emoções? Vai ter tempo para conseguir interpretar os próprios sentimentos? Vai conseguir discernir que pensamento é bom do que não é? Me parece que a gente está num modo muito automático, e isso é muito perigoso, em que a gente está com um trem desgovernado pela vida, achando que a gente não vai ter consequências. E as consequências são graves, agravos na saúde mental e principalmente um desperdício enorme de energia vital e tempo de vida. A gente não está saboreando, não. A gente está vivendo de migalhas do tempo que está sobrando para a gente, se é que está. Que bom que você citou a professora Lucelena Galvão aí, que a gente recomenda. É só ir no YouTube, colocar o nome dela, palestras gratuitas de vários filósofos. E aí essa professora nos faz, ela também uma filósofa, né? Porque ela escreve muito bem também. E para quê? Para que a gente aprenda a pensar também, né? Que a gente tenha, que a gente analise, avalie, né, as situações, o que que acontece à nossa volta, conosco, como a Raquel falou agora, fazer uma leitura, uma leitura de nós mesmos, né? A gente precisa fazer se a gente já se leu, vamos fazer uma releitura então, porque a gente precisa mudar. A gente não pode cair nesse abismo de chat GPT aí, né? Né? Porque uns já falam que isso vai ser prejudicial. Eu já tive pesquisando, entrei no chat GPT, já fiz um monte de pergunta para a inteligência artificial lá, o IA ou AI, né? E tem muita coisa que não responde, não. Tem coisa que não responde, que não tem capacidade. É um robô, né, que está ali. Então, e acaba também entrando algumas questões comerciais no meio, a gente tem que ficar ligeiro e esperto com isso, para a gente não deixar que nosso pensamento seja capturado aí e a gente saiba pensar, porque essa capacidade a gente tem, né, a de pensar, e como já disse aqui, com qualidade dos pensamentos, né, que a gente emite, daquilo que a gente emite, é a nossa configuração que a gente está emitindo, e ela vai ao infinito, como o próprio Emmanuel já disse isso, né, em outros textos do Emmanuel. E aqui continua o texto dizendo: aqui já podemos nos perguntar, né, se captamos ondas mentais e isso pode nos influenciar do que estamos nos alimentando? É verdade, né? Os pensamentos são o alimento do espírito. São eles que criam a nossa realidade a todo instante.
Ora, o que preciso então para conseguir criar realidades mais felizes, saudáveis, que atendam às minhas necessidades? E aqui está, então, grifado: melhorando a qualidade dos nossos pensamentos. Outra vez, aqui, ó, né? A gente precisa se qualificar, porque a gente acha que o pensamento, né, ele não existe, que ele é abstrato, né, que ele vai, não, ele tem vida, né, Raquel? Vamos brincar um pouquinho que a gente adora essa veia de humor aqui, né? Começando o Alvorada e pensando sobre a gente. E no nosso campo da nossa própria vida, né? Ter esse bom humor para rir dos nossos tropeços, por que não, né? E é tão saudável isso. E aí a gente pode pensar assim, né? Eu vou pensar, ninguém tá vendo, né? Aí a gente lembra da avó, mas Deus tá vendo, né? Aí você fala, tá, ai meu Deus, pensei errado. Aí você começa a se criticar, a se pôr para baixo. Ou então, ai meu Deus, ouvi lá no centro espírita que pensei atrair obsessor, né? Ai meu Deus, já fui tomar o passe e já saí pensando errado. Ai, cabeça, cabeça, por que você faz isso? Aí a gente se culpa, a gente se põe para baixo, é um terror, gente. Calma, calma. A boa notícia é que é assim, olha, quando a gente fala assim, eu vou pensar mesmo, ninguém tá vendo? Pode ser, porque nesse meio tempo aí você pode encontrar um telepata, né? E de repente ele pode ver sim aí o que está passando na sua cabeça, ele pode, né? Mas uma coisa eu digo, a gente pode não ver, mas sentir, a gente pensa. Ah, ninguém tá vendo? É, ninguém tá vendo, mas todos estão sentindo. E para a espiritualidade, aqueles que têm, né, condições de, meus mentores, aqueles que a gente sabe que na doutrina que nos ajudam, eles têm capacidade de ler nossos pensamentos. Não são todos os espíritos encarnados que têm, segundo informações do alto, essa habilidade e mesmo permissão. Permissão ela se dá pela evolução moral, né? Quando alguém tem a capacidade de ler o pensamento do outro, acredito que haja uma finalidade, uma utilidade, né? E, sobretudo, elevação moral, porque aquele que vai saber acessar as informações do que a gente pensa não vai tripudiar em cima da gente, era só o que faltava, né? Tudo que você pensar será usado contra você no tribunal celestial, era só o que faltava, não é assim, né? Então, quando a gente fala aqui, Nando, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, a gente chama mais uma vez, de forma repetitiva até, espero que o leitor não tenha se cansado com isso, mas foi para grifar, enfatizar mais uma vez da importância do pensamento, tal qual, de novo, Emmanuel nos disse, tal qual o ar que nós respiramos. Se o ar é vital, por analogia, sem dizer, Emmanuel disse, pensamento também. Se o ar é vital e nós respiramos vibração, ora, então os pensamentos são vitais, né, para a nossa existência, tanto quanto o ar que a gente respira. E daí, lembremos, né, pensamento, então, se é vital, é alimento. Nessa vida aqui encarnadinha, a gente não consegue ficar muito tempo sem comer, não é isso? Ainda mais quando bate a ansiedade, que a gente olha para a geladeira faz assim, vem. Não vai, não vai, é armadilha, né? Pensa sobre isso. Então, como a gente estava dizendo, se eu não sei, Nando, se eu não desenvolvo a habilidade de me conhecer, como é que eu posso escolher melhor os pensamentos? Né? Como é que eu posso escolher, então, como você disse, fazer leitura, releitura? Eu acho que essa releitura da nossa vida vale a vida inteira, vale muito a pena. Vale a pena se a gente tiver humildade para aprender a corrigir a nossa rota e, sobretudo, olhar a nossa vida sem culpa, sem tanto julgamento, sem tanta cobrança, sem se colocar para baixo. Porque quando a gente para pensar na vida, tem gente que fala assim: melhor não, melhor abafar, porque eu já sei onde isso vai dar, não vai ser bom, não. É errado. Porque as coisas vão sendo entupetadas debaixo do tapete, e hora chega, que eu costumo dizer, eu gosto muito desse pensamento, de que chega uma hora que o embate inevitável acontece, que é o encontro com a gente, com a nossa consciência cobrando, através dos boletos emocionais, que muitas vezes a gente não tem dinheiro para pagar, da dor que a gente não cuidou, a dor dentro da gente que a gente abafou, né? E não falou para ninguém. E às vezes, se é para desabafar, é melhor nem dizer para certas pessoas mesmo. Saiba bem escolher com quem você vai compartilhar
as suas dores, porque elas são sagradas. Já pensou nisso? As dores, elas não são, professor é sagrado. Elas são, além de uma grande professora, né, elas ensinam para a gente viver melhor. Essa é a questão. E elas beiram a divindade, porque a dor, ela chega a ser divina mesmo, né? Ela mostra pra gente um lado da gente que a gente não quer enxergar. Isso é divino porque nos empurra para frente, nos empurra para a evolução. O problema é que muitas vezes a gente não aproveita uma boa crise. Então a gente se acovarda, a gente retrai, a gente sofre pelo sofrimento. É uma dor bis in idem, né? Bis in idem é repetida, mais do mesmo, dúplice. Então, o pensamento ele nos livra de muitas enrascadas, Nando. É isso que eu gostaria de simplificar bem para o português, porque quando chega uma pessoa que quer dividir uma dor, a gente simplesmente pega com muito respeito o coração dela nas mãos, né? E se abre ali para a criação de um vínculo muito legal. Então, quando a gente olha para um divã de um psicanalista, ou um sofá de um psicólogo, né? Ou uma tela que a gente pode conversar numa consulta online, não se abre uma tela, não se tem um divã, não se tem uma poltrona, se abre um portal, né? Onde eu posso compartilhar os meus pensamentos que superlotaram aqui dentro e eu não estou sabendo o que fazer sozinha, por exemplo. Exatamente, exactly. Em inglês é exactly. É, né? Exactly. Então, olha, continuando, como é que podemos alcançar sucesso em um empreendimento, um projeto, se partimos dos nãos, né? Não dá certo, não vou conseguir, não adianta, não aguento mais, não acredito. O não é tão poderoso quanto o sim, né? Vejam as crianças aí, né? O problema é que muitas vezes damos mais força a eles do que de fato queremos, né? Então, uma coisa é importante você saber: o universo não entende o não. Boa, né? Nando, eu não quero isso, pelo amor de Deus. Não, 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 pelo amor de Deus. Daqui a pouco, puf, seu desejo foi atendido. Mas eu falei que não queria. Pois é, mas acontece que a hora que a gente fala, a gente vibra. E vibra o quê? A intenção, o desejo. Você já percebeu isso na sua vida, não já não? Quantas vezes é lógico, né? Que quando a gente fala, ai, eu quero, meu desejo é tanto isso, 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 isso. E às vezes não acontece. Ah, meu Deus, não estava no meu plano reencarnatório? Talvez não. Mas acontece que a vida tem seus mistérios, e os caminhos às vezes te empurram a depender das suas escolhas e sempre para o que é melhor para você. Sempre. Deus concorre para o nosso bem o tempo todo. O tempo todo. Ainda que através de algumas lições amarguinhas, né? Fazer o quê? São os temperos da vida, tudo bem. Mas quando a gente se permite, então, permear essa questão, a gente foca no que importa. Focar no que importa é focar no que nós desejamos. Ah, eu não quero ser assaltado. Né? Olha só, não quero, não quero, não quero. Coloca coisa, vai criando, né? De repente, quando vai ver, pum, acontece. Então, como evitar esses pensamentos angustiantes? Primeiro, o que eles levam a gente? A nada. A angústia, a tristeza, a ansiedade. Focar no que importa significa olhar no horizonte, colocar uma meta cristalizada que nós nascemos para sermos felizes, abundantes, prósperos em saúde, em paz, alegria, contentamento, treinar o nosso cérebro, não só para esse positivismo tóxico, não é isso que se pretende, mas para a realidade que nos pertence, que nos é por direito, porque aqui, aí, nas suas veias, corre o DNA de Deus. E eu não acredito que ele nos colocou aqui para esses tipos de apuro, né? Eu acho que a gente coloca a mão e estraga um pouquinho a nossa jornada, mas estamos aprendendo, que possamos escolher melhor então. Exatamente. Então, a gente possa fazer isso qualificando os nossos pensamentos para que quando chegar em palavras, aí ele já esteja redondinho. É porque a gente precisa tomar cuidado o que nós vamos falar, porque aí é a consequência do pensamento mal elaborado. A gente precisa bem elaborar esse pensamento. A gente tem essa condição, porque se a gente ficar saindo por aí falando o que está pensando, a gente só vai se dar mal. A gente precisa elaborar, a gente precisa ter
a criatividade, né? Ser criativo, criativa, e poder trazer para esse planeta, a partir do universo que somos nós, né? Micro-universos, trazer para esse universo maior, consequentemente, vai chegar nas pessoas, né? Por exemplo, o Amarelinho, um ótimo livro que está trazendo o quê? Boas vibrações, está trazendo palavras boas, está trazendo pensamentos concretizados em cada página para que a gente possa melhorar a nossa condição de pensar. Então, é isso que a gente precisa fazer, construir um planeta melhor através disso, né? Bom, eu falei tudo isso para dizer que a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações. Aí depois a Raquel fala um pouquinho mais do Amarelinho e fala como você pode encontrar, né, a Raquel também nas redes sociais e nos eventos aí que a Raquel participa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, qualificá-los como, né, nas reflexões de hoje, estamos trazendo aqui na leitura, né, nos pensamentos que estamos concretizando através das palavras, que nós possamos fazer isso através da oração também. Quando elaboramos pensamentos para nos conectarmos às espiritualidades maior, ao nosso Mestre Jesus, a oração é uma possibilidade de a gente qualificar com certeza os nossos pensamentos e transformá-los em excelentes palavras que vão levantar o nosso ânimo, coragem, para a gente seguir o caminho que nos é pedido aqui nesta vida. Pedimos à espiritualidade maior que possam ouvir os nossos petitórios, mas também que possam ouvir a nossa gratidão, possam receber essa gratidão do nosso coração. Queremos também aproveitar esse instante de vibrações em que nós usufruímos dessas benesses do alto para compartilhar com aqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão com os pensamentos muitas vezes perdidos, emaranhados de pensamentos infelizes, de dúvidas terríveis, que possam se desatar esses nós, através da ajuda dessa espiritualidade que trabalha com Jesus. E assim, mestre, oferecer a esses irmãos que estão nesta, muitas vezes, falta de saúde mental e emocional e espiritual, que a tua bênção chegue até esses corações. E também, Jesus amado, a todos os nossos irmãos, a todos os seres que estão ligados ao planeta Terra, que a tua bênção possa se derramar. E por isso tivemos nos pontos mais altos desse planeta, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido aí, telespectador e rádio ouvinte, agradecer pela sua sintonia e também pedir para que você compartilhe o Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo, e que, né, coloca todo o empenho para que possa ficar no ar aí a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, levando mensagem pelo mundo afora. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quero falar com uma pessoa ali, né, no seu ouvido aí através do telefone? Então anote aí, 0800 12 018 38. E o telefone fixo para a região da Grande São Paulo é o 11 24 58 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, né, que você pode escrever, que você pode gravar a sua voz, você pode até mandar imagem. É o WhatsApp aqui, né, do clube, que é o 11 97 261 0272. Anotou esse número? Pois esse mesmo número é o Pix, foi, né, escolhido para o Pix. Então anote aí, vou repetir, é o mesmo número, 11 97 261 0272.
Então, você pode colaborar a hora que você quiser. E a Raquel, então, vai dar os recadinhos aí para nós, né? Raquel, vamos lá para os recados? Vamos lá! Hora dos recadinhos do coração. Olha, um recadinho muito especial, você não pode ficar de fora, é da campanha Boa Nova de Cara Nova. Só entrar no site fial.com.br/, Boa Nova de Cara Nova, e você vai se deparar com a Manu, a mascote, uma linda andorinha que foi criada para representar a campanha, que lembra a transformação, renascimento, uma série de coisas. Tem as explicações lá no site, são bem legais ver esse histórico da campanha, gente, está bem bacana, mas lembra principalmente aquela velha história que uma andorinha só não faz verão. E por que uma andorinha só não faz verão nesse contexto da campanha? Nós precisamos da sua ajuda. Nesse site estão à venda produtos com a logo da Manu, canecas, ecobags, camisetas, bem bacanas, e toda a renda vai ser revertida para ajudar a transição, a migração da Rádio Boa Nova do AM para o FM. É uma coisa maravilhosa, né? Então, você participando dessa campanha, aliás, eu vou te dar uma dica bem bacana. Se você gosta de Instagram, redes sociais, ostente à vontade, compre lá o kit, né? A sua eco bag aqui, a tiracolo, a xícarazinha tomando um cafezinho, um chazinho. Coloque nas suas redes sociais avisando para os seus amigos, né? Em grupo de WhatsApp que a rádio está fazendo essa campanha, porque duas coisas legais acontecem. Você acaba ajudando nessa transição, fazendo com que essa programação chegue muito mais longe para pessoas aí com mais qualidade de áudio, né? E o outro fator fantástico que eu gosto muito de lembrar, você vai fazer parte da história da rádio, mais um degrau que juntos vamos construindo, né? Essa história que é feita a muitas mãos. Então, sim, precisamos da sua ajuda, fial.com.br/, Boa Nova de Cara Nova. Espero contar com você. Eu já comprei meu kit, eu fico ostentando mesmo, já coloquei nas redes sociais a Manu dando tchauzinho. Outro dia, andando fazendo caminhada, eu falei, eu vou usar a minha camiseta da Boa Nova. Eu andando, o pessoal ficou olhando assim para a andorinha, aí meio curioso, a gente vai já espalhando a andorinha por onde a gente passa. Então, está convidado, tá bom? Espero que você se anime a fazer parte dessa campanha. Recado rapidinho para quem pergunta sempre para a gente, onde eu posso adquirir o amarelinho? O amarelinho agora está na segunda edição, em março nós lançamos a segunda edição, com edição de 3 capítulos, e está à venda no site da haikai.com.br. haikai.com.br. E você pode comprar na versão física ou virtual, tá bom? E se quiser mandar uma mensagem lá no Instagram pra gente, você que gosta do Instagram e tem essa rede, é só me procurar com esse nominho agora que fica fácil. Para quem está assistindo é fácil, né? Mas eu vou falar na rádio também, para a rádio, o pessoal que estiver nos ouvindo. É Raquel com QU, Baxiega com 2 Cs. Oficial, tudo junto. Raquel Baxiega Oficial. E você pode mandar uma mensagem para a gente responde suas dúvidas. E você vai saber sobre os nossos trabalhos, quiser passar com a gente por consulta e tudo mais, a gente fica à disposição. Como eu sempre digo, Nando, Clube Amigos da Boa Nova, a rádio, a TV, as campanhas, o que faz essa instituição, assim, não só um canal de comunicação, faz a gente ir além, a gente formar uma família, né? Então, fica aí o convite a todos. Obrigada pela oportunidade, Nando. Nós é que agradecemos e vamos lá, né? Aproveitar esse momento que a gente tem aí de se conectar melhor com situações melhores, para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Aí depois que falou que não dá certo, não vou conseguir, não adianta, não aguento mais, não acredito, o não é tão poderoso quanto o sim. O problema é que muitas vezes damos mais força a eles do que ao fato, né, que de fato queremos. Uma coisa é importante você saber: o universo não entende o não, né? A gente já tinha lido, é bom reforçar. Não quero passar por X situação. A Raquel já tinha falado sobre isso, né? Adivinha o que acontece? A força e o poder da concentração do seu pensamento, além da energia que você coloca na situação que você quer evitar, são tão grandes que o universo lerá a sua mensagem da seguinte forma: sim, eu quero passar por X situação. Olha a sentença que a gente está
preparando para nós mesmos, né, Raquel? É essa questão da sentença até emocional. A gente vai preparando o campo para o ruim, credo, mas eu não faço isso. Ih, como a gente faz? A gente prepara um caminho espinhoso, muitas vezes, né? Ali é como se fosse uma aceitação tácita de infelicidade. E não, gente, não. Hoje, olha, o Alvorada sempre vem com essa oportunidade de, com o amanhecer, com a chegada do sol, a gente propor a renovação de votos. Mas não é votos com bem-e, não. Sabe, os votos, né, de casamento. Não, é um voto de consideração com você, de colocar a vida na vida em primeiro lugar, né? Lembrar de três coisas, né? Se a tua vida está ligada com propósito, se ela está fazendo sentido, qual é o significado de cada passo seu. Então, esse é o objetivo aqui quando a gente fala, não quero passar por sim situação, quero passar por tal situação. Que a gente fica ligado muito no negativo. Então, a nossa proposta de hoje é ensolarar os nossos pensamentos, colocando vida na vida, lembrando de olhar para o que importa e o que vai de fato nos fazer bem. Então, muitas vezes a gente gera alguns pensamentos que são semeaduras, né? Semeia, ele vai e semeia. Mas logo à frente a gente vai, aí eles transformam-se em palavras. Aí a palavra consolida aquela semeadura. E mais à frente a gente vai estar colhendo, né? Então, isso faz parte daquilo que a gente pode construir. O pensamento constrói, o pensamento tem vida, tanto que existem as formas pensamentos. Então, a gente precisa lapidar tornar esses pensamentos preciosos como uma pedra bruta se transforma em diamante, né, Raquel? Sensacional. O pensamento constrói, lembrando que destrói também, né? A depender da consequência de um pensamento construído no negativo, a gente tem a destruição da nossa imunidade no corpo físico, é dor que somatiza no corpo, né? São situações ruins que a gente chama para gente, pessoas que não fazem sentido passam a fazer parte da nossa vida, a gente vai perpetuando os ciclos repetitivos, né? Tóxicos, sejam abusivos, sejam nocivos de alguma forma. Então, a gente tá aí, é um fato da vida que por observação é fácil constatar, Nando. A gente chega nessa constatação facilmente, o que estamos alimentando, portanto, no dia de hoje. Muito bem, olha, se você quiser conversar com a Raquel no campo terapêutico e também comigo, né, que a Raquel é terapeuta, também sou, ela é psicanálise, eu da psicologia, e ela também tem a questão das terapias integrativas. Entre em contato lá com as meninas lá de telefone, né, a Solange e também a Verinha, né? E aí elas vão passar os nossos contatos, tá bom? Então, quero agradecer aí, pedindo para que você também se despeça aí, Raquel, com as nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Obrigada, Nando. Obrigada a você, faz parte da nossa audiência, ó. Ponta firme, show de bola, audiência maravilhosa. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Então, compartilhe esse programa aqui, né? Pessoal aí do Brasil inteiro, do mundo inteiro, compartilhe o Alvorada, para que a gente possa ter sempre aí cada vez mais uma audiência melhor. Agradecer a todas e todos e todes também, agradecer aí a tudo e até o próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau de sempre, né, Raquel? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Raquel. tchau. Tchau, Nando. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.